Oi, turma dos pais brilhantes, professores fascinantes, do Augusto Cury. O quarto pecado capital, do educador: punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicações. Certa vez, uma menina de 8 anos estava passeando num shopping próximo da sua escola com algumas amigas. Ao ver um dinheiro em cima de um balcão, pegou. A balconista viu e chamou-a de ladra. Pegando-a pelo braço, levou-a em prantos até os pais. Os pais ficaram desesperados. Algumas pessoas mais próximas esperavam que eles batessem e punissem a filha. Em vez disso, resolveram me procurar para saber como agir. Tinham receio de que a menina desenvolvesse cleptomania e se apropriasse de objetos que não lhe pertenciam. Orientei os pais a não fazerem um drama com o caso. As crianças sempre cometem erros e o importante é o que fazer com eles. Minha preocupação era levá-los a conquistar sua doce menina e não puni-la. Orientei para que a chamassem em separado, explicassem as consequências do seu ato. Em seguida, pedi-lhes que a abraçassem, pois afinal ela já estava muito chocada com o ocorrido. Além disso, disse que, se eles quisessem transformar o erro num grande momento educacional, deveriam ter reações inesquecíveis. Os pais pensaram e tiveram um gesto inusitado. Como o valor era pequeno, deram à filha o dobro do dinheiro furtado e demonstraram eloquentemente que ela era mais importante para eles do que todo o dinheiro do mundo. Explicaram-lhe que a honestidade é a dignidade dos fortes. Essa atitude deixou-a contemplativa. Em vez de serem arquivados na memória o fato de ser ladra e uma punição agressiva dos pais, foram registrados na memória acolhimento, compreensão e amor. O drama se transformou num romance. A jovem nunca mais se esqueceu de que, num momento tão difícil, seus pais a ensinaram e amaram. Quando fez 15 anos, ela abraçou seus pais dizendo que nunca se esquecera daquele momento poético. Todos deram risadas, não ficou cicatriz. Um outro caso não teve o mesmo destino. Um pai foi chamado à delegacia porque o segurança vira seu filho furtar um CD numa loja de departamento. O pai sentiu-se humilhado, não percebeu a angústia do garoto e o fato de a falha ser uma excelente oportunidade para revelar sua maturidade e sabedoria. Em vez disso, esbofeteou o filho na frente dos guardas. Chegando em casa, o jovem se trancou no quarto. O pai tentou arrombar a porta porque percebeu que o filho estava tentando se matar. No ato impensado, desistiu da vida. Achando-se o último dos seres humanos, o pai daria tudo o que tinha para voltar atrás. Jamais pensou que perderia seu filho querido. Por favor, jamais puna quando estiver irado. Como disse, não somos gigantes, e nos 30 primeiros segundos da raiva somos capazes de ferir as pessoas que mais amamos. Não se deixe escravizar por sua ira. Quando sentir que não pode controlá-la, saia de cena, pois caso contrário você reagirá sem pensar. A punição física deve ser evitada. Se algumas palmadas acontecerem, elas devem ser simbólicas e acompanhadas de uma explicação. Não é a dor das palmadas que irá estimular a inteligência das crianças e dos jovens. A melhor forma de ajudá-los é levá-los a repensar suas atitudes, penetrar dentro de si mesmos e aprender a se colocar no lugar dos outros. Praticando essa educação, você estará desenvolvendo as seguintes características na personalidade dos jovens: liderança, tolerância, ponderação, segurança nos momentos turbulentos. Se um jovem o magoou, fale de seus sentimentos com ele. Se necessário, chore com ele. Se seu filho falhou, discuta as causas da sua falha, dê crédito a ele. A maturidade de uma pessoa é revelada pela forma inteligente com que ela reage a alguém. Podemos ser heróis ou carrascos para os jovens. Jamais coloque limites sem dar explicações. Este é um dos pecados capitais mais comuns que os educadores cometem, sejam eles pais ou professores. Nos momentos de ira, a emoção tensa bloqueia o campo da memória. Perdemos a racionalidade. Pare, espere a temperatura da emoção baixar para educar, use primeiro o silêncio e depois as ideias. A melhor punição é aquela que se negocia. Pergunte aos jovens o que eles merecem pelos seus erros. Você se surpreenderá. Eles refletirão sobre suas atitudes e talvez darão uma punição mais severa para si mesmo do que você daria. Confie na inteligência das crianças e dos adolescentes. Punir com castigos, privações e limites só educa se não for em excesso e se estimular a arte de pensar. Caso contrário, será inútil. A punição só é útil quando é inteligente. A dor pela dor é inumana. Mude seus paradigmas educacionais, elogie o jovem antes de corrigi-lo ou criticá-lo. Diga o quanto ele é importante antes de apontar-lhe o defeito.
A consequência, ele acolherá melhor suas observações e o amará para sempre. Vamos lá. Eu acho que o Augusto Cury, se ver meus vídeos, ele vai querer me bater. Ele vai querer me bater. Assim, no primeiro quadro aqui, gente, a menina furtou. Ela não pegou sem querer. Ela pegou por querer. Então, eu não posso chegar numa menina que pegou por querer, mesmo achando que era um dinheiro perdido, supondo que fosse isso, e dar para ela o dinheiro dobrado. Falar, olha, isso daqui eu tô te parabenizando porque você pegou um dinheiro. Eu tô reforçando a ideia do pegar. Eu tô premiando uma pessoa que cometeu um ato errado. Então, eu, professora e mãe, eu não aceitaria. Pegou errado, vai ter que ter uma punição por isso. Primeiro, lógico, conversar. Eu não vou sair batendo porque pegou um dinheiro sem pedir. Não. Aconteceu comigo. Eu era pequenininha, mas me marcou pro bem. Não me marcou pro mal e nem quis me matar por causa disso, não. Essa molecada de hoje é que quer se matar por tudo. Mas eu era pequenininha, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu fui na casa de uma costureira com a minha mãe. E é como se aqui fosse a máquina da costureira, e ela aqui, né, com o pezinho lá, costurando e tal, e aqui com a linha, e tudo que é resto de pano, ela jogava do lado, assim, da máquina. E eu, pequenininha, brincando no chão com a minha boneca, peguei um pano daquele, um trapinho daquele, enrolei a minha boneca e fui para casa. Quando chegou em casa, minha mãe olhou para minha boneca e falou, mas esse pano em volta dessa boneca, Patrícia? Não, na hora ela não viu, ela só viu quando chegou em casa. Eu falei, é um trapinho que estava jogado no pé da dona Laíde e eu peguei para colocar na minha boneca. Você pediu para dona Laíde para você colocar esse pano na tua boneca? Aí eu amarelei. Falei, eita, fiz besteira. Quando eu era pequena, com 5, 6 anos, eu já sabia quando eu fazia besteira ou não. Só o jeito da minha mãe falar, eu já sabia. E às vezes eu apanhava. Naquele momento, minha mãe só perguntou. E eu caí na besteira de mentir. Eu fiquei com medo. Peguei e falei, ela deixou eu pegar. Ah, vamos lá na dona Laide para ver se ela deixou você pegar mesmo. E ela me levou até a costureira. Chegou lá na costureira, dona Laide, a senhora deixou a Patrícia pegar esse paninho aqui para a boneca dela? Dona Laide falou assim, eu nem vi esse pano, isso aí é pro lixo. Pode pegar, não tem problema. Minha mãe falou, a senhora deu para ela? Não, não dei. Mas estava no chão, Maria, ia pro lixo. Ela não fazia questão daquele pano. Minha mãe falou, o problema não é o pano, dona Laide. O problema é ela pegar algo que seja do outro, sem pedir, sem autorização e levar embora. Pode ser um trapo hoje, mas amanhã é outra coisa. E ela vai apanhar até chegar em casa, porque ela não deveria ter feito isso. Então, quer dizer, ela explicou por que eu estava apanhando e eu fui apanhando da casa. E a dona Laide, para Maria, não precisa bater na menina. Precisa sim, para ela aprender a nunca mais pegar o que é do outro. Ela não pode pegar o que é do outro. E eu fui tomando tapa na bunda até chegar na minha casa. Doeu o tapa na bunda? Doeu. Chorei? Chorei. Tenho 52 anos, lembro. Mas sabe o que eu faço? Agradeço minha mãe, porque hoje, se vocês falarem para mim, Patrícia, tem autorização de abrir minha bolsa, pegar minha carteira lá dentro, manda eu pegar. Eu pego a bolsa e levo até você, mas eu não abro tua bolsa. Me marcou, mas me marcou de uma forma positiva. Eu não tenho que mexer no que é do outro. Eu vou na casa das pessoas, eu falo, me dá um copo d'água? A pessoa, pega o copo, Patrícia. Quando chega a gente aqui em casa, eu falo, abre o armário lá, pega o copo, pode ficar à vontade. Quem chega aqui em casa, abre meu armário, pega o copo, tá em casa. Mas manda eu ir na casa da pessoa e abrir um armário, para pegar um copo, para pegar água. Não vou. Só se não tiver outro jeito mesmo. Se a pessoa estiver muito ocupada e eu estiver com muita sede, eu não puder esperar. Então, assim, tem coisas que Augusto Cury fala, que nem eu falo, para vocês. Eu acho que ele dá uma florida na situação, né? A menina furtou, ela pegou algo que não é dela. Aí os pais vão lá e vão conversar com a bonitinha. Por que você fez isso? Eu não sabia que você fez coisa errada. Tá aqui, você vale muito mais para mim do que esse dinheiro. Se você quiser, eu te dou até mais. Ela vai sempre cometer ato errado, porque ela sabe que o pai e a mãe vai cobrir o ato errado dela para mais. Eu vou roubar uma bicicleta, porque eu sei que meu pai vai ver que eu roubei uma bicicleta.
E ele pode me dar mais, porque eu tenho muito mais valor do que a bicicleta que eu roubei. Então ele vai me dar uma moto. Eu não concordo com essa atitude, de verdade eu não concordo. Cabe a vocês, tá? Aqui, que seria um pecado, né? Um dos pecados, a gente punir quando tiver irado. Eu concordo que a gente não tem que sair gritando e batendo no calor da emoção. O que minha mãe fez, ela fez certo. Porque primeiro ela conversou. Se eu tivesse falado a verdade, se eu tivesse falado para ela, mãe, eu peguei, mas a dona Laide nem viu, provavelmente eu ia apanhar também. Mas ia apanhar menos, porque eu falei a verdade. Minha mãe sempre falava assim, se você falar a verdade, você vai apanhar. Se fez coisa errada, você vai apanhar. Mas se você mentir, você vai apanhar dobrado, porque você mentiu também. Vocês não cresceram desse jeito? Alguém aqui precisa de psiquiatra porque cresceu dessa forma? Nós crescemos pessoas honestas, idôneas. Porque a gente sabe o nosso limite, não posso mexer no que é do outro. O meu filho, toda vez que eu pegava alguma coisa de errado nesse sentido, que ele nunca pegou nada de ninguém, mas que ele queria algo de alguém e tal, eu falava, fala pra mim. O que você quiser, quando eu puder, eu te dou. Mas você fala pra mim. Minha mãe falava, você vai na casa dos outros, Patrícia? Você viu uma pera lá, uma maçã. Deu vontade de comer, você não vai pedir. Ir na casa dos outros e pedir comida é falta de educação. Você não vai pedir. Mas você vai me chamar de lado e falar, mãe, eu vi aquela maçã, fiquei com vontade. Porque a gente vai sair da casa daquela pessoa e se eu tiver condições, na mesma hora eu compro a maçã para você. Mas você não peça para os outros, você não mexa no que é dos outros. Nós fomos criados assim. Isso é princípio, é valor. O que é do outro, eu não posso mexer. Se eu reforço a ideia que mexer um pouquinho só porque foi assim, não é peso sim. Então, quando minha mãe me corrigiu e ela explicou que ela estava me batendo porque eu errei, porque eu ainda menti, lógico, na hora dói a bunda, fica vermelha, mas depois passa e você aprende. Você fala, opa, isso aí eu não vou fazer mais, não sou besta, vou fazer para apanhar de novo. Então, a dor física, ela vai passar. Mas aquele momento da dor física não passa. Você vai lembrar por que foi que você apanhou. O que está acontecendo com essa molecada é que se tomar um tapa na bunda, o pai e a mãe é megera, é um monstro, porque me bateu, porque não me compreende, porque não gosta de mim, porque eu sou rejeitado. Eu não sei de onde essa molecada está tirando isso. Porque corrigir filho não significa rejeitar filho. Corrigir filho significa que você não quer que ele se torne algo ruim. Que você quer que ele continue sendo idôneo, honesto, trabalhador, estudioso, cara do bem. Mas a molecada de hoje você não pode apertar. É o que o Isamitiba dizia lá no livro dele, né? São uns parafusos de geleia. Você aperta, o bicho se arrebenta todo e não fica firme, ora. Então, agora o outro aqui, o pai pegou o erro, bateu, entrou para dentro do quarto e quis se matar. É o fim da picada. Se pai e mãe não puder corrigir erros que dessa forma, no meu ponto de vista, são graves, então para que pai e mãe existe, gente? Na sala de aula, meus alunos, raras vezes isso acontecia. Professora, sumiu minha caneta, a Bic. Sumiu? Vocês não vão embora enquanto não aparecer. Se sumiu, sumiu aqui dentro. Você não saiu daqui da sala com a caneta. Você tem certeza que você veio com ela? A primeira pergunta que eu fazia, você tem certeza que você usou a caneta hoje? Ela estava aí. Perguntava para os colegas, vocês viram essa criatura usar a caneta hoje? Sim, professor, ele estava com a caneta. Então tá bom. Então ele está afirmando. Tem testemunha que a caneta estava lá? Então aquela caneta tem que estar ali. E ela vai ter que aparecer. Eu fechava a porta da minha sala e falava, só vai embora depois que aparecer essa caneta. Ah, professora, eu vou de perua, eu vou de ônibus, eu vou perder o ônibus. O pai vinha soltando fumaça pela boca. Oh, meu filho não foi no ônibus, eu tive que vir aqui na escola buscar a criança porque você não liberou para ir para o ônibus. Não liberei. Enquanto não aparecer a caneta, ninguém sai da sala de aula. A caneta aparecia ou não aparecia? Aparecia. Podia até a criança perder ônibus, perder perua. O pai tinha que vir buscar na escola. Mas eu fazia um salseiro com a minha sala que raras vezes acontecia isso, porque eles sabiam que se sumisse alguma coisa, eu ia segurar todo mundo na sala enquanto o objeto não aparecesse. Agora tem professor que você vai, chega nele,
Professor, sumiu minha caneta. Ah, você não cuida da sua caneta, você quer que faz o quê? E deixa passar batido. Aí aquele que tá pegando a caneta dos outros, pegando o material dos outros, ele se sente à vontade. Ele tá pegando, ninguém tá fazendo nada, ele continua pegando. Agora, quando você fala, eu vou olhar a mochila, saiu lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que, dependendo da atitude do professor, é constrangimento ao aluno. Aí veio uma reunião lá de professores, onde a diretora falou pra gente naquela época, a diretora da época, gente, vocês não podem olhar a mochila de aluno, é constrangimento perante o Estatuto da Criança. Eu falei, tá bom, eu não olho a mochila da criança, eu deixo a criança ir embora com o material do outro, eu estou reforçando o que aí? O Estatuto da Criança, ele não consegue entender que dentro da sala de aula eu posso já ter um mini marginal? Que se eu não corrigir, ele vai se tornar um marginal? Que na casa dele ele só está vendo pai e mãe roubar? É o exemplo que ele tem? E que aqui eu estou para transformar essa criança, eu não vou deixar essa criança virar marginal? Então, o fato de eu olhar a mochila dele, que o pai e a mãe não fazem esse serviço, eu vou fazer. Eu vou olhar a mochila dessa criança. Eu quero ver o que tem dentro. Se eu cismar que ele pegou alguma coisa do outro, se eu cismar que ele veio com uma faca, um estilete, alguma coisa, eu vou olhar a mochila dessa criança, sim. Quer chamar o conselho tutelar? Chama. Eu vou responder perante o conselho. Mas eu não vou deixar aluno meu vir com faca para a escola. Eu não vou deixar aluno meu ferir colega na sala de aula. Eu não vou deixar aluno meu roubar o que é do outro. Ponto. Aí ela mexia com todos os professores que tinham medo. Quando chegava na minha vez, eu atacava, né? Sempre ataquei para não... Até a gente estava estudando outro dia isso, que a pessoa que ataca muito é a que tem muita insegurança. Eu não sabia disso. Então quer dizer que eu tinha insegurança, porque eu sempre ataquei. Antes de vir para cima de mim, eu sempre me defendi. Ataquei no sentido de defesa, né? Falava, vem para cima para ver. Então, quer dizer, eu limitava a pessoa. Não deixava se meter na minha sala. Chegava a reunião de professores. Ai, eu não aguento mais a minha sala, um professor falando. Lá some tudo, eu não sei. Toda hora eles estão falando que não tem lápis, que eles não têm borracha, que a prefeitura mandou 5 lápis, mandou 4 borrachas, já sumiu tudo, nem acabou o ano, eles não têm mais lápis. Eu ganhava, as crianças ganhavam o kit deles e eu ganhava um kitzinho para repor quando uma criança não tivesse mais lápis, borracha. Eu pegava aquele kit que eu ganhava, falava para as professoras, tá, pode levar. Ah, mas e se seu aluno perder? O meu não vai perder. Ah, mas como é que você tem certeza? Porque eu cuido. Porque eu tô ali, eu tô de olho. Eu sou chata, eu pego no pé, eu dou exemplo. A minha mesa é arrumada, a minha mesa tem bolsinha, a minha mesa tem nome no meu material. Eu mando eles colocarem nome no material deles. Eu fico em cima para cada lápis que cai no chão, eu falo, ô, Joãozinho, teu lápis caiu aí, ó, pega, coloca dentro da mochila. A lixeira, eles quase não usavam a lixeira da sala, porque eu mandava vir com aqueles potinhos de margarina da nossa época, né? Vinha com o potinho de margarina, eles apontavam ali. Isso porque eu mandava apontar em casa. Ela já vem com o lápis tudo apontado. Chegar na sala de aula não tem que ficar apontando lápis, não. Mas se quebra a ponta, você vai usar a sua lixeirinha. Quando terminar a aula, 5 minutos antes de terminar a aula, você vai lá na lixeira da porta e joga a sua lixeirinha lá. O lixo da sua lixeirinha você joga lá. Alguns nem iam, porque nem apontar lápis eles apontavam. Já vinha apontado de casa, dificilmente um lápis quebrava. Porque como o lápis quebra, porque ele é grafite, né? Então, conforme ele cai no chão, por fora ele continua inteiro, mas lá dentro ele trincou todinho. Então, conforme você vai usando, ele vai quebrando. Ou lápis de péssima qualidade. Então, como eles não deixavam cair no chão, eles tinham cuidado, o lápis não quebrava, não precisava ficar apontando toda hora. Eu não tinha trabalho com disciplina. Quando algum professor falava para mim que tinha roubo, que tinha queda, que tinha sumiço de material, eu ficava de boca aberta, porque eu falava, na minha sala essas coisas não acontecem, eu não sou melhor do que ninguém, só que eu sou chata, ponto. Eu tomo conta dos meus alunos. Eu não batia em aluno, mas eu ameaçava com coisas que eles gostavam de fazer e que eles não iam fazer. Ah, sumiu uma touca de um aluno, então tá, então vocês não vão para a educação física, essa touca tem que aparecer. Ah, professora, mas o professor está chamando, nós vamos ficar com falta na aula. Eles achavam que iam ficar com falta, eles nunca ficaram com falta porque era no mesmo horário da minha aula. Mas eu falava, vai ficar com falta, vai ter que repor, vai ter que fazer trabalho do professor. Mentira, a gente às vezes conta umas mentiras na sala de aula pro bem.
para amedrontar, para colocar uma pressão para a coisa andar. E anda. Aí eu não posso corrigir o meu filho, eu não posso chegar nele e falar, você errou. Lógico, assim como nos outros textos, eu concordo. Eu vou falar para o meu filho o quê? Eu amo você, mas você ter pego o dinheiro do outro, você pegar a caneta do outro, eu não amo não. E você vai ser corrigido agora por causa disso. Se numa conversa eu sentir que ele entendeu, que ele se arrependeu, fica na conversa, mas uma conversa dura. Não é a conversinha, ai, eu amo você, eu te adoro, o que você fez a mãe nem levou em conta, porque a mãe sabe que você não é assim. Não, essas conversas assim não vai funcionar. No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, o que vai funcionar é, eu amo você. Agora, o que você fez está errado. Você não pode fazer mais isso, ouviu? Da próxima vez que você fizer isso, a conversa vai ser outra. Então, eu não vou pegar que nem minha mãe, que na primeira já saiu me batendo. Mesmo que justificando, como é que tá mandando. Eu não preciso fazer isso hoje em dia. Naquela época, os pais eram mais duros, mais ignorantes, então já pegava e corrigia na porrada. A gente não precisa corrigir já dando tapa. Eu, como professor, não batia no meu aluno, então no meu filho também não tem necessidade de bater logo de primeira. Mas eu tenho que ser dura. Falar pra ele, não, você não tá merecendo assistir o desenho, você roubou o dinheiro de uma pessoa. Então hoje você não vai assistir desenho, hoje você não vai jogar videogame, eu vou tirar dele o que ele gosta. E não presentear ele e falar, ai meu filho, eu te amo, você vale mais do que aquele objeto que você roubou. Não, eu não concordo. Aí fica a critério de vocês, mas eu não concordo. Não concordo de bater de imediato, mas também não concordo de premiar. Os dois casos que ele colocou aqui, eu não concordo. O que eu penso, enquanto educadora e enquanto mãe, é que eu tenho que punir. Eu tenho que mostrar onde está o erro, eu tenho que falar com seriedade, eu tenho que mostrar para ele que aquilo ali não pode acontecer mais. Está errado e acabou. E que se repetir, vai ter outras consequências, ainda pior, que aí pode vir os tapas. Porque, filho, se a gente não corrigir, o mundo lá corrige. Cansei de trabalhar com a polícia militar, onde o policial falava. Eu prefiro que a mãe de vocês dê um tapa na bunda de vocês do que vocês apanharem de policial depois na rua ou de bandido na rua. Porque o cara que não apanha de pai e mãe, aquele que não é corrigido por pai e mãe, ele apanha da vida. Então é melhor a gente corrigir ali, não é espancar. O ECA aparece na história da gente, né, na história brasileira, para acabar com espancamento, com judiação. Você colocar a criança para passar fome, para cortar cana, para viver no meio do carvão, com uma má qualidade de vida. O ECA aparece porque judiam de crianças. Mas as pessoas pegaram o Estatuto da Criança e do Adolescente como se aquilo ali fosse um escudo da criança. Você não pode falar mais alto, você não pode bater, você não pode corrigir, porque é constrangimento, porque é exclusão. Pô, se não é para educar, então, gente, não tenha filho. Se não é para educar, não seja professor, pelo amor de Deus. Se é para eu ficar olhando essas leis brasileiras que não servem para porcaria nenhuma, a não ser para poder reforçar o bandiditismo, a violência, porque os governos querem é isso, o povo se matando, o povo sem educação, dependendo de bolsa disso, bolsa daquilo. Se é para eu ficar levando uma vida porque o governo, a intenção do governo é essa e eu estou reforçando, eu não boto filho no mundo e também não vou ser professor. Hoje eu não faço nenhuma coisa nem outra, eu estou aposentado e meu filho já está crescido. Eu não vou ser mais mãe com 52 anos. Mas quem está vindo depois de mim aí, pensa bem. Se é para andar de acordo com o sistema podre e corrupto que nós temos no país, não tenha filho e não seja professor. Porque existe uma tendência muito grande dentro da área da educação de você fazer tudo o que o governo quer. E o que o governo quer é que a gente se lasque. Qualquer besta sabe disso. Não precisa nem passar pela escola para saber. Então eu não danço conforme a música de governo. Eu danço conforme princípios e valores. Princípios e valores que duas pessoas que mal terminaram a terceira série do primário, que foram meu pai e minha mãe, me ensinaram. Não foi faculdade, não foi magistério. Tive professores, sim, que me ensinaram esses valores e princípios.
mas professores além do sistema, porque o sistema mesmo é o mesmo. A educação sempre teve na mão da política corrupta. A educação caminha de acordo com a política podre que está aí. Se a política for para o bem, raras vezes isso aconteceu na nossa história, a educação caminha. Se a política for uma política corrupta, a educação caminha. Isso quando a educação não está de mão dada com a política podre e corrupta e uma religião que sufoca, que enforca, que adestra os seus adeptos. Aí é pior ainda. Quantas vezes isso já não aconteceu? Presta bem atenção. Nós temos aí muita tendência. Hoje a tendência é o modismo do LGBT, ABC até XZ, né? Porque já tem tanta letra que eu já me perdi. Essa tendência ao respeito pelas diferenças, que só tem respeito de um lado, não tem respeito do outro, né? Eu tenho que respeitar o homo, mas o homo não pode respeitar o hétero. Então, quer dizer, é um jogando contra o outro, é o sistema fazendo isso. E as pessoas entrando nesse embalo. A mulher vai lá, rouba, saqueia um mercado, passa um cartão fajuto, ela atravessa a rua, vai para um lugar lá, muda o nome para homem, de sexo, vai bater o CPF dela, quando ela era mulher, porém a justiça já não vai cobrar dela, porque ela virou homem. Já pensou o tanto de estelionatário que vai ter com essa história de transição de gênero? E começa onde isso? Agora fizeram uma passeata essa semana aí, onde existem crianças trans. Em vez de você orientar o seu filho para não cair numa roubada dessa, tem pais colocando eles para fazer desfile na rua, dizendo que a criança é trans. Aonde que a criança tem o poder de decisão do que ela é, o que ela deixa de ser? Ela não sabe nem se ela quer comer arroz e feijão e bife ou arroz, feijão e batata frita. Então, o pai e mãe é para orientar, o professor é para orientar. E às vezes nessa orientação a gente não pode ser passivo. A gente tem que ser ativo e até autoritário às vezes, por que não? Se eu estiver errada, paciência. Então eu errei mais de 32 anos, porque foi assim que eu fui. Meus alunos, eles conversam comigo com respeito. Não tem aluno chegando em mim, batendo nas minhas costas. E aí, você, como é que você tá? Outro dia uma menina no Face, eu não sei se eu comentei aqui, uma aluna minha, eu coloquei uma piadinha, aí ela entrou na piada embaixo, mulher, eu falei pra ela, mulher não, pra você eu sou professora, você pode brincar, brincadeira tá aí, pode brincar, mas eu sou sua professora, eu não sou mulher pra você. Ela não respondeu, certamente se melindrou, não gosta, a minha cara de preocupado, eu sou a professora dela. Quando eu vou conversar com meus professores, eu brinco com eles. Mas eu tenho um respeito tão grande por eles que eu não chamo nem de professor. Eu falo, bom dia, meu mestre. Tudo bem, mestre? É assim que eu falo com os meus professores. Porque eu tenho um tamanho de um respeito. Eu fui na casa de um deles, eu tremia que nem vara verde. Eu não conseguia ficar em pé. Emotiva, feliz de ver ele. E aquele receio, porque é o meu professor. Aquele respeito assim, que parece que eu tô vendo um Deus na minha frente. A gente tem que ter isso pelas pessoas, respeito. Agora não, a molecada bate no ombro, fuma uma maconhinha junto, bebe junto, vai pra balada junto, namora com o professor, professora namora com um aluno. Eu não aceito. Tá errado, tá faltando ética, tá faltando respeito. Ah, mas por que me chamou de você? Porque te chamou de mulher, Patrícia, é falta de respeito? É falta... Mas a menina tem quase 30 anos, não interessa. Tem aluno meu que eu já peguei velho, né? Eu tenho um aluno que tem 45 anos. Então, quando eu dei aula, ele já era velho. Então, ele me chama de você. Não precisa me chamar de senhora. Quase a mesma idade, eu tenho 52, a criatura tem 45. Não tem cabimento de me chamar de senhora. Mas se quiser chamar de senhora também, eu não vou achar ruim, não. Porque eu sou a professora dessa pessoa, mesmo ela tendo quase a minha idade. Agora, pegar uma criança que hoje está aí com 20, 25 anos e vai me chamar de você, de mulher, não, eu sou professora. Então, a gente tem que deixar isso marcado na vida deles. E demarcado
o espaço que eles podem entrar, que eles podem utilizar. Nós estamos aqui para orientar. Se não for para isso, não vejo motivo de ser mãe, de ser professor. É complicado, não é não? Vamos aí, vamos pensar junto aí.